Vamos então continuar a leitura do livro Loucura sob Novo Prisma. É um estudo psíquico-fisiológico, escrito por Bezerra de Menezes. O parágrafo 1º do capítulo que nos tem ocupado não foi esgotado com a ligeira prova racional. Falta ainda a prova de autoridade. Vem da mais remota antiguidade a crença universal de ter o ser humano dupla natureza, embora não fosse bem definidas sua condição e relações. Foi Sócrates quem traçou o círculo da filosofia, que até ali compreendia todos os ramos dos conhecimentos humanos, dando-lhe por objeto o estudo da alma, cuja existência prova cabalmente. Seu discípulo, o imortal Platão, levou mais longe suas indagações. Afirmou a existência do mundo dos espíritos e a pré-existência da alma, por onde explicava as ideias inatas, dizendo que o seu Fédon, que aprender é recordar e que a alma já sabe de passadas existências. Aristóteles, que com aqueles dois vultos formou a mais elevada expressão da sabedoria antiga, acreditava na existência da alma, e todas as escolas filosóficas dos tempos passados se divergiam quanto à compreensão dos fenômenos do entendimento, eram acordes com a existência do elemento espiritual, diretor da máquina orgânica do ser humano. Os sensualistas, por exemplo, e designadamente Leucipo e Epicuro, acreditavam na alma, embora sua doutrina de precederem da sensação todas as nossas ideias destruísse o que se afirmavam. Zenon bem pouco diferia de Epicuro, mas sempre sustentou o princípio anímico. Os ditos cínicos e os estoicos não destoaram da geral opinião e a escola de Alexandria, que fecha o ciclo da filosofia antiga e que produziu gênios como Plotino, Orígenes, Porfírio, Jâmblico, não só era essencialmente espiritualista, como até sustentava as ideias de Platão, da pré-existência e da pluralidade de vidas corporais. Em resumo, aí fica estampado o modo de pensar da antiguidade, tanto no Oriente como no Ocidente, pois os arianos procedeu a ciência dos egípcios e desses da Grécia, que foi fonte onde beberam os povos da Europa. Entre a antiguidade espiritualista e o moderno espiritualismo, deu-se, é verdade, um notável eclipse devido à filosofia de São Tomás, firmada nos princípios da Igreja Romana, que levantou a fé panviva contra a razão, o condenado racionalismo. A revolta contra essa imposição da Igreja foi ao extremo de suprimir a alma, de que se constitui principal motor, o cérebro Bacon, criando a ciência indutiva, em que beberam o veneno do materialismo. Hobbes, Gassendi e Locke, sempre me perdoem a pronúncia de nomes estrangeiros. Os primeiros que hastearam no mundo a bandeira da negação materialista. Felizmente, a revolta teve quem a combatesse e colocasse, no terreno digno do ser humano livre e esclarecido, o princípio comprometido pela ambição de domínio da Igreja Romana. Descartes, com o seu método quase positivista, restabeleceu os princípios da existência e da imortalidade da alma, concluindo que, se é incontestável a existência do corpo, mais o que é do pensamento, pura emanação da alma. Contra Bacon, Descartes, contra os sectários da doutrina do filósofo inglês, os discípulos da escola fundada por Descartes, Bossuet, Fenelon, Mellanblanche e outros. Sobre os escombros da antiguidade surgiu, pois, a escola materialista, mas preste a erguer-se e a combatê-la o espiritualismo cristão. Entre os dois campos levantou-se o grande vulto de Leibniz, pretendendo realizar a conciliação dos dois princípios, pela supressão dos exageros de uma e de outra parte. Mas a morte não lhe permitiu concluir a obra, que foi adotada, mutatis mutandis, pelos chefes do ecletismo, Tomás Reid e Immanuel Kant. À sombra das novas ideias, trabalharam pela restauração do espiritualismo, abalado por Geoffroy e Cousin e Villemin e outros tantos grandes vultos. Sempre me perdoem pelas pronúncias. O ecletismo arrancou à humanidade a obsessão do materialismo de Bacon, ou Bacon,
e da teologia de São Tomás, e deu à questão da imaterialidade da alma o mais assinalado triunfo. O materialismo, que por momentos se julgou o senhor do campo, recolheu-se, corrido da filosofia, e foi assentar sua tenda no terreno da ciência, que mal esclarecida, ainda que mal esclarecida, perscrutou a organização do universo e do corpo humano, e fez desses dois pontos seus formidáveis baluartes. Acompanhemo-lo aí. O universo, isto é, o turbilhão infinito de todos os seres, é matéria, pois o ser humano, o homem, não pode admitir a existência de que não lhe é apreciável pelos órgãos, ou seja, pelos sentidos, que o põem em relação com o mundo exterior. Eis a base essencial do sistema que vamos analisar. Quem deu ao ser humano o direito de afirmar que só pode existir o que é acessível aos sentidos? Dada que seja razoável pela concepção que prova positiva já foi descoberta da sua realidade? A pedra fundamental do materialismo não passa, pois, de uma hipótese gratuita a que os seus fanáticos adoradores julgam dar força invencível, acrescentando ao grande postulado esse soberbo complemento: a matéria é inseparável da força, e é por essa união que se explica a evolução e a transformação dos seres, constituindo um movimento incessante e harmonia universal. A força? Mas que força? Pergunta Bezerra. Admites a matéria porque é apreciada por nossos sentidos? Qual deles tem a prioridade de apreciar a força? Não é verdade? Quem pode? Qual dos 5 sentidos, meus amigos, pode apreciar a força? Se, a despeito disso, afirmais a existência da força, estáis em contradição com vós mesmos, não admitindo senão o que é acessível aos sentidos. Portanto, ruem os fundamentos do vosso sistema. Suponhamos, porém, que essa incongruência não alui por seus fundamentos o vosso edifício. Dizei-nos, quem lhe dá o cunho aprimorado, a sublime harmonia de suas peças, o equilíbrio admirável, para cuja estabilidade concorrem variadíssimos sistemas e leis que jamais se entrechocam? Quem produziu e mantém essa incomparável estrutura que a ciência dos seres humanos nem de longe pode imitar? A força e a matéria, respondeis. Mas, então, a vossa força e matéria possuem uma ciência e um poder infinito? Será assim? Reparai bem, pergunta Bezerra. Se esse vosso poder, criador e mantenedor do universo, é o princípio original, a causa primária de todas as coisas, dele procedem as leis eternas e imutáveis, em virtude das quais tudo é tudo que regula o universo. A matéria, pois, foi quem criou todos os seres e lhes pôs as leis que os regem. Mas tudo é matéria? Só existe matéria? Logo, tudo é sujeito e, consequentemente, é sujeita à própria matéria, às leis que dela procedem. E, pois, se tudo procede da matéria, e tudo se regula por leis postas por ela, aí temos que o Criador é sujeito à sua criatura, que a matéria criou as leis e que ela mesma, em sua infinita variedade, é submissa. Já vedes que o vosso sistema leva ao mais ridículo absurdo. Separai, porém, a força da matéria, ou antes, considerai a matéria trabalhada pela força, mas a força que lhe é dada por um poder estranho e superior, dotado de onisciência e onipotência. Em virtude dessa força inerente à matéria, não por lhe ser própria, mas por disposição do superior poder, todo o mundo físico evolve e se transforma segundo as leis postas por aquele absoluto poder. Já demonstramos na primeira parte deste capítulo que há no ser humano um princípio imaterial, a alma. Pouco, então, nos cumpre dizer, em contestação da doutrina que não admite senão a matéria. Sempre adstrito a essa doutrina, e precisamos remover dificuldade de explicar, por sua lei, certos fenômenos humanos, de que o essencial é o pensamento, o materialista recorre a subterfúgios e leva às alturas de axioma que o cérebro é que segrega o pensamento, como o fígado segrega a bilis. Infeliz comparação que solapa pela base da doutrina em cujo apoio é invocada.
O pensamento está no caso da força ligada à matéria, não pode ser apreciado por nenhum dos nossos sentidos, consequentemente, rechaça a lei fundamental do materialismo. Suponhamos, porém, que assim não é, e que há meios de pô-lo em harmonia com aquela lei, embora custe tanto quanto conservar gelo em cima de uma chapa incandescente. O fígado segrega a bilis, muito naturalmente, pois órgão secretor, substância segregada, são igualmente de natureza material. Da mesma natureza, que relação tem isso com o fato de segregar o cérebro órgão material, o pensamento que é imaterial? Não é verdade? Demais, uma secreção requer substância que lhe seja extraída. E se a bilis é extraída ou segregada no sangue, onde descobrirá o cérebro a substância de que possa extrair o pensamento? Será também do sangue? Sãs capazes de afirmá-lo? Candanes julgou cortada a dificuldade por essa tergiversação, que nada o abona. As impressões chegam isoladas ao cérebro e que, operando sobre elas, emite-as sob forma de ideias. O cérebro extrai, pois, ou segrega o pensamento das impressões, mas o cérebro é órgão material e as impressões não são substâncias materiais. Melhor andou Brossais em seu testamento, desde que conheci, pela cirurgia, que o pus acumulado na superfície do cérebro destruía nossas faculdades, e que estas se restabeleciam logo que era ele evacuado. Não pude deixar de reconhecer que elas são atos do cérebro, embora não saiba o que é o cérebro e o que é a vida. Brossé não refletiu numa coisa, é que, ao invés de o cérebro ser agente do pensamento, por instrumento de sua manifestação, fica racionalmente explicado o fato da interrupção, pela interrupção da ação do instrumento, fato que tanto o impressionou. Nunca houve quem negasse a necessidade do cérebro na manifestação do pensamento. A questão é ser agente ou instrumento, o que está hoje fora de contestação. E tanto é assim, ao contrário do que afirma Molesco, Voigt, Cabanis, Brossé, que o eminente Longuet diz: vêm-se crianças raquíticas assombrarem pela precocidade de sua inteligência. Velhos, bem velhos, conservarem intactos o juízo, a memória e o fogo do gênio. E o professor Lordá escreveu com notável trabalho sobre insenectude do senso íntimo dos velhos. A procedência original do pensamento de um órgão material é tão repugnante que não vale a pena combatê-la, máxime quando a doutrina espiritualista, que dá ao cérebro simples função de órgão transmissor, satisfaz perfeitamente a razão, dando ao ser pensante a alma a faculdade de pensar, isto é, de elaborar o pensamento. Meus amigos, é como o olho humano. O olho humano não produz as imagens, ele apenas as repete, apenas as transporta para o cérebro. O olho não faz nada. O olho é como uma lente, não é verdade? Basta fazer essa analogia. Continuando. Em última análise, o Criador da excelsa máquina do universo precisa ser superior a todas as maravilhas, que a fazerem pasmosa, precisa ser inteligente, poderoso e livre, como nenhum ser humano, e pode ser. Precisa ser, pois, único na posse da inteligência e da força infinita. A matéria, que em todas as suas manifestações se mostra sujeita às próprias forças humanas, não possui aquelas propriedades, nem o selvagem atribuirá ao relógio a sua autoria. Mas que selvagem é, pois atribui à máquina do universo sua própria criação. A despeito, portanto, do materialismo, continua e continuará sempre triunfante a ideia do mundo imaterial, a par do material, a ideia de Deus e da alma, que são sua consubstanciação. Antes de darmos o remate a este parágrafo do capítulo 2 do nosso trabalho, não será tempo perdido dizermos duas palavras sobre o positivismo, que não aceita e porventura mais emperradamente que o materialismo a existência do imaterial, consequentemente de Deus e da alma humana. Saint-Simon
era espiritualista de vistas muito mais largas do que o geral dos filósofos do século XVIII. Dentre os seus discípulos, porém, saiu um ambicioso de renome, Augusto Comte, que imaginou o sistema positivista. O positivismo é, em sua essência, o método de Bacon, restabelecido para corrigir os excessos que se permitiram os filósofos. Ninguém deixará de aplaudir um tentame de opor barreira aos desvairios da aquisição de nossos conhecimentos e de estabelecer um critério para as indagações científicas. O que, porém, ninguém aplaudirá é opor-se à licença numa restrição tão meticulosa que chega a ser repulsiva. Comte fechou a inteligência e a razão no estreito círculo da observação e da experiência, só admitindo o que pode ser provado pela experiência material. Entretanto, confessava que alguma coisa existe inapreciável aos sentidos, onde o seu misticismo religioso, que Huxley qualifica de catolicismo sem cristianismo, expôs a crise original do positivismo. Não aceitar senão o provado materialmente, ao mesmo tempo em que admite algo fora disso. Os discípulos do inventor desse incongruente sistema dividiram-se em duas subescolas: a dos que mantiveram pura doutrina do mestre e a dos que, logicamente, caíram no materialismo, de que o positivismo é larga porta ou plano inclinado. Vamos interromper a nossa leitura aqui. Continuaremos o capítulo 1 no próximo vídeo. Por agora, abraços e até breve.